E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar nas leis de trânsito do Brasil. Mas calma, não é para decorar nada para a prova, não. A ideia é entender a lógica por trás de tudo isso para dirigir de forma mais segura e consciente no dia a dia. Vamos descobrir juntos o porquê de cada multa, de cada ponto na carteira. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Um documento esquecido e uma perseguição? Mas a resposta para isso está toda no sistema que organiza as infrações de trânsito. O que conecta tudo é a forma como a lei enxerga o risco de cada uma dessas ações. E é isso que a gente vai decifrar agora. Certo, vamos lá. Nosso roteiro de hoje é tipo uma escada, sabe? A gente vai começar lá embaixo, nos degraus dos deslizes mais simples, e vai subindo, vendo como as consequências ficam bem mais sérias a cada passo que a gente dá em direção ao topo, onde estão as ações que colocam vidas em risco. Então, para começar, o mais importante é sacar que esse sistema não é aleatório, de jeito nenhum. Ele foi todo construído em cima de uma base muito lógica, muito clara. A avaliação do risco que cada atitude no trânsito representa para a segurança de todo mundo. A definição oficial é essa aí, bem direta. Qualquer coisa que for contra o que está escrito no Código de Trânsito é uma infração. Parece simples, né? Mas o pulo do gato está em como cada uma dessas infrações é classificada. É aí que a gente enxerga a lógica do sistema. E aqui, pessoal, está o coração de tudo. Dá uma olhada nessa tabela. A pontuação na CNH mais que dobra e o valor da multa, nossa, quase quadruplica quando a gente passa de uma infração leve para uma gravíssima. Tá tudo amarrado no critério de risco, que vai de um baixo risco bem tranquilo até um risco direto à vida que já acende todos os alertas. Essa progressão é a chave para entender todo o resto. Bora começar pelos degraus mais baixos da nossa escada. Aqui, a gente está falando daqueles erros comuns, sabe? Aqueles deslizes que muita gente comete e que, felizmente, têm consequências que ainda dá para administrar. As infrações leves são exatamente isso, pequenos deslizes que parecem inofensivos, tipo usar fone em um ouvido só ou esquecer o documento em casa. O risco é baixo, mas a lei entende que já é um desvio das regras e, por isso, lá se vão 3 pontinhos na carteira. Subindo um degrau, a gente chega nas infrações médias. Aqui o risco já é considerado moderado. Coisas como parar em cima da faixa ou, claro, dirigir sem o cinto. E olha que detalhe interessante. Lembrar do fone de ouvido? Usar em um ouvido só é leve, mas colocar nos dois, aí já sobe para a média. Por quê? Porque compromete muito mais a atenção no trânsito. Faz todo sentido. Bom, a partir de agora, o tom da conversa muda. A gente está entrando na parte da escada onde as atitudes têm um potencial real de causar acidentes muito sérios. O risco aqui é alto e as punições, claro, refletem isso. E para entender essa subida de nível, o excesso de velocidade é o exemplo perfeito. É uma única atitude que pode se encaixar em diferentes categorias de risco. E o que define isso? Uma única variável: o quanto se passou do limite de velocidade permitido. Olha só como fica claro aqui. Um pouquinho acima da velocidade, até 20% do limite, é uma infração média. Mas a partir daí a coisa muda de figura. Entre 20% e 50% já é grave. E se passar de 50% do limite, aí a infração vai direto para a categoria gravíssima. Não é à toa, né? A essa velocidade, o tempo de reação praticamente some e a força de um impacto se multiplica. As consequências são outras. Então, o ponto crucial é este. A diferença entre uma infração grave e uma gravíssima pode estar num detalhe. Avançar o sinal vermelho por si só é grave, mas se essa mesmíssima ação criar um risco imediato, um perigo real de colisão com outro carro ou um pedestre, pronto, ela se transforma em gravíssima. A presença da ameaça direta à vida muda tudo. E tem aquelas infrações que são tão perigosas na sua essência que não tem nem conversa, sabe? Elas são sempre classificadas como gravíssimas. Dirigir depois de beber, disputar um racha, dirigir sem nunca ter tido carteira. Todas essas ações representam um risco tão absurdamente alto que vão automaticamente para o topo da nossa escada. Agora que a gente já entendeu as categorias, vamos ver como isso tudo se traduz na consequência mais temida: perder o direito de dirigir. Isso pode acontecer de duas maneiras principais: ou pelo acúmulo de pontos, ou por causa de uma única infração gravíssima. Primeiro, vamos falar do caminho mais rápido para a suspensão. Algumas infrações, como essas que a gente está vendo, são tão perigosas que a consequência é imediata: suspensão da CNH.
Não importa quantos pontos a pessoa tinha antes, o risco é considerado tão extremo que a lei não dá margem para erro. O outro caminho é o acúmulo de pontos. E aqui a lógica é de uma tolerância que vai diminuindo. Quem dirige direitinho, sem cometer infrações gravíssimas, tem uma margem de 40 pontos. Mas o sistema entende que quem comete uma infração dessas representa um risco maior. Por isso, com uma gravíssima no histórico de 12 meses, o limite de tolerância já cai para 30 pontos. Com 2 ou mais, essa margem encolhe para só 20 pontos. É um recado bem claro: quanto mais arriscada a direção, menor a tolerância do sistema. E assim a gente chega ao final da nossa análise. O objetivo aqui não foi só decorar regras, mas sim internalizar a lógica por trás delas. Porque quando a gente entende o porquê, fica muito mais fácil ser alguém mais consciente ao volante. Essa frase aqui resume perfeitamente a mensagem central. Cada regra, cada ponto, cada multa, tudo está ligado diretamente a uma avaliação de risco. A ideia não é punir por punir, mas sim proteger vidas. No fim das contas, tudo se resume a criar hábitos seguros. Respeitar os limites, usar o cinto, cuidar do carro, proteger as crianças. São essas as atitudes que, na prática, mantêm todo mundo seguro e bem longe de qualquer degrau daquela escada de consequências que a gente viu hoje. As leis dão a estrutura, o guia, mas a responsabilidade final é de quem está dirigindo. A cada momento ao volante, uma escolha é feita. Entender o sistema é o primeiro passo para que as escolhas certas sejam feitas. Não só para evitar multas, mas para garantir que todo mundo chegue em segurança ao seu destino.